cumprimento os irmãos que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro pode comprar. A paz que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus podem nos dar essa paz. A palavra de Deus de hoje é culto de Santa Ceia. A primeira Santa Ceia do ano de 2021. A palavra de Deus está em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-eis quando for ter convosco. Amém. Então, esta é a palavra de Deus que é pregada nos cultos de Santa Ceia. A Santa Ceia não é a Santa Ceia do pastor, não é a Santa Ceia do pregador, não é a Santa Ceia do diácono, não é a Santa Ceia do presbítero. É a Santa Ceia do Senhor Deus. Então a Santa Ceia tem que ser realizada, ministrada, do jeito que Jesus ensinou. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui nessa carta aos Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui, que esta palavra que ele escreveu lá para os Coríntios, ela serve para nós, ela serve para nós também nos dias de hoje, e que esta palavra foi Deus que revelou para ele, foi Deus que disse para ele pregar esta palavra, para ele ensinar essa palavra, para que os coríntios ministrassem a Santa Ceia, realizassem a Santa Ceia do jeito que Jesus ensinou. Porque a Santa Ceia tem que ser do jeito que Jesus ensinou. Ninguém pode ficar inventando moda. Em muitos lugares são inventadas modas. Pessoas que realizam, que ministram a Santa Ceia da maneira errada, do jeito errado, do jeito que Jesus nos ensinou. A Santa Ceia tem que ser do jeito que Jesus ensinou. Aqui diz que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças,
ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus, depois que ele apresentou aquele pão para o Pai dele, Deus, e deu graças, ele partiu aquele pão, né, e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Ele não diz: esse é o pão que está sendo partido. Ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós não estamos comendo um pedaço de pão. Não é, a gente não veio no culto de Santa Ceia para comer pão, mas para participar do corpo e do sangue de Cristo. Aqui diz também, no verso 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Né? Então Jesus, ele não disse: olha, isso aqui é um cálice de suco de uva, bebam esse suco de uva. Não, Jesus, ele disse assim: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Ele disse: esse é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Tanto na hora que Jesus falou, né, que ele tomou um pedaço de pão, ele tomou o pão, né, e deu graças e partiu o pão, ele disse: fazei isso em memória de mim. E quando ele tomou o cálice, disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Ele também disse: fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, quando a gente está participando da Santa Ceia, a gente tem que lembrar de Jesus. A gente não pode participar da Santa Ceia pensando em problemas, pensando em outras coisas por aí. Não, nós temos que estar pensando em Jesus. Nós temos que participar da Santa Ceia pensando em tudo que Jesus fez por nós. O sacrifício de Jesus naquela cruz. Temos que estar pensando também nas palavras de Jesus, nos mandamentos de Jesus. Jesus, ele disse para a gente amar a Deus, para a gente amar o próximo. Então, quando a gente estiver participando da Santa Ceia, nós temos que estar amando a Deus e amando o nosso próximo, né, como a nós mesmos. Nós temos que perdoar. Se temos alguma coisa contra alguém, a gente perdoar. A gente não pode participar da ceia odiando as pessoas, com ódio no coração. Porque o mandamento de Jesus Cristo foi esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente estiver tomando a Santa Ceia, participando da Santa Ceia, nós temos que estar pensando nos mandamentos de Jesus, obedecendo os mandamentos de Jesus, que são mandamentos de Deus. Porque Jesus, quando veio aqui na terra, Jesus disse assim: eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas eu digo as palavras que o meu Pai, Deus, me revelou. Então, Jesus Cristo veio aqui nessa terra fazer a vontade de Deus. E nós também devemos fazer a vontade de Deus. Verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós temos que estar lembrando, quando a gente participar da Santa Ceia, que um dia Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Jesus não vai voltar para levar a construção do templo. Jesus, ele vai levar um povo humilde e de boas obras, um povo que faz a obra de Deus, um povo que obedece a Deus. Jesus não vai levar o povo que vai na igreja só para tomar um cálice de suco de uva e comer um pedaço de pão. Não. Ele vai levar um povo que vai na igreja,
participar do corpo e do sangue de Cristo. Uma pessoa, Jesus vai buscar pessoas que obedecem os mandamentos de Deus, que é fiel a Deus dentro da igreja e no trabalho, em casa, onde a pessoa está, a pessoa é fiel a Deus. Verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Verso 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quando a gente for participar do corpo e do sangue de Cristo, a gente tem que examinar a nós mesmos. Será que eu estou preparado para participar do corpo e do sangue de Cristo? Nós temos que examinar nós mesmos. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele não proibiu Judas Iscariotes de participar da ceia. Não. Judas Iscariotes, ele participou da Santa Ceia, mas ele já participou da Santa Ceia com maldade no coração. Ele participou da Santa Ceia com um sentimento de traição no coração, porque logo depois que Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia, participou ali da Santa Ceia com Jesus, ele foi lá, ele foi lá receber dinheiro daquelas pessoas para entregar a Jesus, para que Jesus fosse preso. Ele já foi trair Jesus. Então, e depois nós sabemos o que aconteceu com Judas Iscariotes depois. Então nós não devemos participar da Santa Ceia com maldade no nosso coração. Nós temos que participar da Santa Ceia com o amor de Deus no nosso coração. E é por isso que somente as pessoas que conhecem a Deus, que amam a Deus, é que podem participar da Santa Ceia. Em muitos lugares, até se estiver passando uma pessoa na rua na hora da ceia, a pessoa é chamada para tomar a Santa Ceia. E não é assim. A pessoa, para participar do corpo e do sangue de Cristo, tem que conhecer Jesus Cristo, tem que obedecer às palavras que Jesus Cristo ensinou. Verso 30. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas somos julgados, no verso 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A palavra de Deus também diz que Deus mandou Jesus Cristo aqui nesse mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito a esse mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele não quer condenar ninguém, mas é a pessoa que se condena ela própria. Quando a pessoa tem ódio no coração, quando a pessoa tem maldade no coração, quando a pessoa participa da Santa Ceia com maldade no coração, com ódio no coração, fazendo mal, essa pessoa está se condenando a ela mesma. Judas Iscariotes se condenou a ele mesmo. Não foi Jesus que condenou ele. Jesus queria salvar Judas Iscariotes, mas Judas Iscariotes, ele preferiu a condenação. Ele foi condenado. Jesus tinha a bênção para ele, mas Judas preferiu a maldição. E Deus, ele nos repreende. Deus, ele nos repreende igual um filho, igual uma mãe, um pai, que repreende o filho a quem ama. Assim Deus, ele nos ama e Deus nos repreende. Às vezes o filho não gosta da repreensão da mãe e do pai no começo, mas depois ele entende que a mãe e o pai estão certos. Nós somos repreendidos muitas vezes. Deus, ele nos repreende. Deus, ele diz para a gente não fazer alguma coisa, que até é alguma coisa errada, que até a gente possa estar fazendo.
E muitas vezes não gostamos da repreensão de Deus. Mas temos que saber que Deus ele nos repreende porque Ele nos ama. Se Deus diz para a gente não fazer alguma coisa, para a gente não fazer. Então Deus ele nos repreende. A palavra de Deus diz que um dia Jesus pregou uma palavra para umas pessoas e as pessoas abandonaram Jesus. As pessoas saíram da presença de Jesus porque não gostaram do que Jesus pregou. Mas Jesus ele pregou aquela palavra para o bem daquelas pessoas. Igualmente hoje, Deus ele fala a palavra dele para nós, mas porque Ele nos ama, porque Ele quer nos ver bem, Ele quer que estejamos morando com Ele lá na glória. Por isso que Ele nos repreende, para a gente fazer o que é certo. Verso 33: Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai pelos outros. Verso 34: Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-eis quando for ter convosco. Então aqui, a Santa Ceia não é uma refeição da carne. Nós não estamos em um restaurante, nós estamos na casa de Deus. Então a Santa Ceia não é um alimento para a carne. Então a Santa Ceia tem que ser realizada com ordem e com decência, do jeito que Deus ensinou. Nós estamos aqui para um alimento espiritual, para um alimento para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Então aqui ele fala, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quando a gente vai na Santa Ceia, no culto de Santa Ceia, a gente não vai lá para a condenação. Nós não podemos ir para a condenação. Nós não estamos aqui nesta noite na igreja, reunidos para a condenação, mas para a salvação. Então, se a Santa Ceia é realizada, é ministrada do jeito errado, então as pessoas estão reunidas ali para a condenação. Mas se a Santa Ceia é realizada, é ministrada do jeito que Jesus ensinou, do jeito que Deus quer, então as pessoas que estiverem ali na igreja estão reunidas para a salvação, porque Deus ele quer nos salvar. Então esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Então eu vou fazer uma oração para os irmãos que estão assistindo ao vídeo. Se tiver algum irmão que está afastado da igreja, que está afastado de Jesus, se reconcilie, ore, você que diz que não tem forças para voltar para o Senhor. Ore, peça forças para o Senhor, que Deus te fortalecerá. Você que não é crente e que quer aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma, aceite Jesus Cristo aonde você está e vá a uma igreja que realmente prega a palavra de Deus. Ore que Deus vai te mostrar a casa dele, a casa de Deus, onde é pregada a verdadeira palavra de Deus. Vamos orar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, pela tua palavra, Senhor Deus, que nós ouvimos nessa noite. Abençoe a todos, Senhor Deus, que assistiram esse vídeo. Aqueles que querem voltar, Senhor Deus, a te servir. Ajuda eles, fortaleça eles para voltar. Aqueles que estão te aceitando, Senhor Jesus, como Salvador da vida deles. Ajuda eles. Mostra para eles, Senhor Deus, maravilhoso a tua palavra. Ensina para eles, Senhor Deus, a tua palavra. Mostra para eles, Senhor Deus, o caminho certo, que é o Senhor, Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.